Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre funções trigonométricas. Nessa quarta aula, nós vamos estudar a identidade trigonométrica fundamental, fórmulas de adição e subtração de arcos e fórmulas de arco duplo e arco metade. Começando pela identidade trigonométrica fundamental. Qual é essa identidade e como que ela é obtida? Considere um triângulo retângulo ABC com ângulo reto em A, como nessa imagem aqui à esquerda. Do teorema de Pitágoras, nós sabemos que a soma dos quadrados das medidas dos catetos resulta no quadrado da medida da hipotenusa. Agora, se dividirmos toda essa equação pela medida da hipotenusa ao quadrado, chegamos nessa segunda equação, que por sua vez ela pode ser reescrita da seguinte maneira: o quadrado da razão entre a medida de AC e a medida de BC, somado com o quadrado da razão entre a medida de AB e a medida de BC, é igual a 1. Agora, a razão entre a medida de AC e a medida de BC é exatamente a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo B e a medida da hipotenusa. Considerando o ângulo B, o ângulo com vértice no ponto B. A razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo B e a medida da hipotenusa é o seno do ângulo B. Essa segunda razão entre a medida de AB e a medida de BC é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo B e a medida da sua hipotenusa, que é o cosseno do ângulo B. Ou seja, essa última equação ela pode ser reescrita como seno ao quadrado de B mais o cosseno ao quadrado de B igual a 1. Essa última equação ela é conhecida como identidade trigonométrica fundamental. Ela vale para qualquer ângulo B e nos dá uma relação existente entre o seno e o cosseno desse ângulo. Essa identidade ela não é chamada de identidade trigonométrica fundamental à toa. É uma identidade extremamente utilizada que ocorre com muita frequência, além de dar origem a muitas outras identidades, como por exemplo, se nós dividirmos a identidade trigonométrica fundamental pelo cosseno ao quadrado de B, obtemos que a tangente ao quadrado de B, somado com 1, resulta na secante ao quadrado do ângulo B. Ou seja, uma outra equação que relaciona agora a tangente de um ângulo com a sua secante. De forma análoga, dividindo agora a identidade trigonométrica fundamental pelo seno ao quadrado de B, obtemos uma nova identidade que diz que 1 somado com a cotangente ao quadrado de um ângulo B resulta na cossecante ao quadrado desse ângulo, ou seja, uma equação que relaciona a cotangente com a cossecante de um ângulo. Assim como muitas outras identidades derivam da identidade trigonométrica fundamental. Algumas não tão diretamente, como por exemplo, o cosseno ao quadrado de B igual ao inverso de 1 mais a tangente ao quadrado de B. Uma identidade que relaciona o cosseno de um ângulo com a sua tangente. Nessa identidade trigonométrica fundamental, no lado esquerdo, colocando o cosseno ao quadrado de B em evidência, obtemos que o cosseno ao quadrado de B multiplicado pelo seno ao quadrado de B dividido pelo cosseno ao quadrado de B mais 1 é igual a 1. Mas sabemos que o seno ao quadrado de B dividido pelo cosseno ao quadrado de B é a tangente ao quadrado do ângulo B. Isolando o cosseno ao quadrado de B, nessa última equação, obtemos então que o cosseno ao quadrado de B é o inverso de 1 mais a sua tangente ao quadrado. De maneira análoga, obtemos também uma nova identidade que relaciona agora o seno de um ângulo com a sua tangente. Deixarei como exercício para vocês demonstrar essa identidade. Bem, uma aplicação dentre muitas outras que existem para a identidade trigonométrica fundamental pode ser a seguinte: sabendo que o seno de um ângulo x é igual a 3/5 e que esse ângulo ele está no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e π sobre 2, determine o valor do seu cosseno, da sua tangente, da sua cotangente, da sua secante e ainda da sua cossecante.
Como que nós obtemos esses outros valores? Da identidade trigonométrica fundamental, se nós isolarmos o cosseno ao quadrado de x, nós obtemos uma expressão para o cosseno em função do seno. O cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Como nós temos o valor do seno do ângulo x, substituímos nessa expressão e obtemos 9 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25, que resulta em 16 sobre 25. Isso significa que o cosseno de x ele pode assumir valor igual a 4/5 ou menos 4/5. Mas, na verdade, aqui nós não temos realmente duas escolhas para o cosseno de x, só temos uma possibilidade. Por quê? Como o x é um ângulo que está no primeiro quadrante, conforme o enunciado da questão, nós já estudamos a função cosseno e sabemos que no primeiro quadrante a função cosseno é positiva. Então, o cosseno desse ângulo x, necessariamente, ele tem que ter valor positivo. Então, a nossa única escolha para o valor da função cosseno, então a nossa única escolha para o valor do cosseno de x é, na verdade, 4/5. Então, a partir do seno desse ângulo, nós conseguimos obter o valor do seu cosseno. Também, a identidade trigonométrica fundamental, nós já vimos que ela deriva uma outra identidade que relaciona a tangente de um ângulo com a sua secante. A secante, por sua vez, como vocês estudaram, é igual a 1 sobre o cosseno de x. Ela se relaciona com o cosseno de x dessa maneira. Como nós já calculamos o cosseno de x, então o valor da secante desse ângulo é o inverso do cosseno de x. O inverso de 4/5 é igual a 5/4. Substituindo na identidade que derivou da identidade trigonométrica fundamental, nós obtemos que a tangente ao quadrado desse ângulo, somado com 1, é igual a 5/4 ao quadrado. Inclusive, aqui nós já respondemos também a uma das questões desse exemplo, que é calcular a secante do ângulo x. Já foi respondida aqui. Continuando, então, a tangente ao quadrado desse ângulo é igual a 25 sobre 16 menos 1, que resulta em 9 sobre 16, ou seja, a tangente desse ângulo poderia ter valores iguais a 3/4 ou menos 3/4. Mais uma vez, como ele é um ângulo do primeiro quadrante, ficamos apenas com uma possibilidade, que é a tangente positiva. Nós já estudamos nas aulas passadas que a tangente ela é positiva no primeiro quadrante. Então, a nossa única escolha para o valor da tangente de x é 3/4. Agora, como a cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x, e já acabamos de calcular a tangente de x, então, tomando o seu inverso, o valor da cotangente de x vai ser o inverso de 3/4, que é 4/3. A secante nós já tínhamos calculado, é o inverso do cosseno, resulta em 5/4. E a cossecante é o inverso do seno. Como o seno já foi dado na questão, que é igual a 3/5, a sua cossecante é simplesmente o inverso de 3/5, que é igual a 5/3. Vamos falar agora sobre algumas fórmulas de adição e subtração de arcos. Começando pela fórmula que dá uma expressão para o seno da soma ou da adição de dois arcos. O seno da soma de dois arcos A e B, ele pode ser escrito como o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então, podemos obter o valor do seno da soma entre dois arcos A e B a partir dos valores dos seus senos e dos seus cossenos. Como nós chegamos nessa fórmula de adição para o seno? Considere o círculo trigonométrico e dois ângulos, um ângulo A e um ângulo B. Somados, eles resultam no ângulo A mais B, que aqui tem como uma das semirretas que o definem essa semirreta azul, tá? Essa semirreta azul, ela se refere ao ângulo A mais B. O ângulo A é esse primeiro ângulo e o ângulo B é esse segundo ângulo entre A e A mais B.
Então, o ângulo A mais B, como nós já sabemos, ele está associado a esse ponto do círculo trigonométrico. E para calcular o seno de A mais B, então nós projetamos esse ponto sobre o eixo dos senos e o valor desse segmento que liga a origem a esse ponto corresponde ao seno do ângulo A mais B. O nosso objetivo agora é determinar o valor desse seno, ou seja, a medida desse segmento. Para isso, nós vamos definir aqui dois triângulos retângulos, descendo uma perpendicular a partir desse ponto em direção à semirreta que define o ângulo A e descendo uma outra perpendicular a partir desse ponto em direção ao eixo dos cossenos, ok? Esses dois triângulos retângulos eles vão ser utilizados para chegar na medida do seno de A mais B. Lembrando que o raio do círculo trigonométrico é 1, então nesse triângulo retângulo aqui, esse primeiro que foi definido, nós temos a hipotenusa com valor igual a 1. Nós já trabalhamos em sala de aula, vocês podem revisar as notas de aula de vocês ou simplesmente fazer essa demonstração. É uma demonstração bem simples, é uma verificação bem fácil. Quando nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa 1, o cateto adjacente a um ângulo tem valor igual ao seu cosseno e o cateto oposto a esse ângulo tem um valor igual ao seu seno. Tá? Isso vale para qualquer triângulo retângulo com hipotenusa igual a 1. E nesse segundo triângulo retângulo que contém um ângulo A, o que nós podemos deduzir aqui? O cateto oposto ao ângulo A, se nós supormos que tem valor igual a m, então o seno do ângulo A pode ser escrito como a razão entre m e o cosseno de B. Isolando o m nessa equação, nós obtemos que o valor dessa medida do cateto oposto ao ângulo A, nesse triângulo retângulo aqui, tem valor igual ao seno de A vezes o cosseno de B. Aqui não vale aquela ideia de que o cateto oposto tem o valor do seno desse ângulo e o cateto adjacente o valor do cosseno, como ocorreu antes, porque nesse segundo triângulo retângulo a medida da sua hipotenusa não é 1. Veja que esse segmento aqui pintado de roxo, ele não vai até o fim de maneira a completar um raio do círculo trigonométrico. Tá? A medida dessa hipotenusa não necessariamente é 1. Diferente do triângulo anterior, que a medida dessa hipotenusa corresponde exatamente ao valor do raio. Bom, seguindo adiante, nós já encontramos o valor dessa medida, m. Agora, o que isso tem a ver com o seno de A mais B? Observe que dessa medida m, para chegar na medida do seno de A mais B, nós precisamos encontrar a medida dessa diferença entre esses dois segmentos. Então, basta que a gente descubra agora qual o valor de n. Para obter o valor de n, nós obtemos que aqui foi definido um terceiro triângulo retângulo pequenininho. Para chegar em alguma relação nesse triângulo retângulo, nós vamos observar os ângulos que compõem esses dois primeiros. Observe o seguinte, nesse triângulo retângulo aqui, já temos um ângulo de 90 graus, o ângulo A, então o terceiro ângulo vai ter valor igual a 90 menos A, 90 graus menos A. Já que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus, já temos um ângulo de 90 e o ângulo A. O que resta para 180 é 90 menos A. Agora, esse ângulo, junto com o ângulo reto que está aqui no segundo triângulo retângulo, junto com esse ângulozinho aqui desse triângulo pequenininho, os três juntos eles somam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Esse ângulo com o ângulo reto com esse ângulo desse terceiro triângulo aqui pequenininho. Como esse primeiro ângulo é 90 graus menos A, o segundo é 90 graus, para completar 180, então resta que esse ângulo tenha medida igual a A.
tentem fazer essa dedução. Esse ângulo nós já sabemos que é 90 graus menos A. Esse ângulo seguinte é um ângulo reto. Então chama esse ângulo de um ângulo x qualquer e resolve a equação correspondente ao seguinte: a soma desses três ângulos tem que resultar em 180 graus. Vocês vão obter que esse ângulo então tem que ter medida igual a A. Agora que nós já conhecemos um ângulo desse triângulo retângulo, o seu cateto adjacente e a sua hipotenusa, nós podemos utilizar uma relação trigonométrica aqui, que vai ser o cosseno de A igual a n dividido pelo seno de B. O cosseno de A é a medida do seu cateto adjacente dividida pela medida da sua hipotenusa, n dividido pelo seno de B. Então, isolando o n nessa última equação, obtemos que o valor de n é igual ao seno de B vezes o cosseno do ângulo A. Como o valor de n era o que faltava para encontrar o valor do seno de A mais B, então somando os valores de m e n, obtemos que o seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. A expressão que associa o seno do ângulo A mais B com o seno e o cosseno dos ângulos A e B. Essa fórmula é chamada de fórmula de adição para o seno. Temos também um cosseno da adição de arcos. Cosseno da soma entre os arcos A e B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Então também uma fórmula que relaciona o cosseno da soma de dois arcos A e B com os valores dos seus seno e cosseno. Vamos deduzir também essa fórmula. Voltando para o círculo trigonométrico e considerando mais uma vez dois ângulos A e B, o cosseno agora do ângulo A mais B, a soma desses dois ângulos, ele é obtido projetando o ponto associado ao ângulo A mais B sobre o eixo dos cossenos. Essa medida corresponde ao cosseno do ângulo A mais B. Vamos encontrar então um valor, uma expressão para essa medida em termos do seno e do cosseno de A e B. Para isso, mais uma vez, vamos definir dois triângulos retângulos, ok? Porque daí nós podemos trabalhar com os senos e os cossenos desses ângulos. A medida do cateto oposto ao ângulo A nesse triângulo já foi calculada agora há pouco. Aqui vale da mesma maneira. O valor dessa medida é o seno de A vezes o cosseno de B. Nesse triângulozinho aqui, se nós conhecermos agora a medida do cateto adjacente ao ângulo A, nós podemos utilizar, por exemplo, a tangente de A para tentar encontrar uma expressão para o cosseno de A mais B. Só que para conhecer a medida do cateto adjacente ao ângulo A, falta esse pedacinho aqui de amarelo que eu vou chamar de x. No momento em que eu conseguir encontrar uma medida para x, então nós podemos utilizar a tangente de A para encontrar uma expressão para o cosseno de A mais B, já que a tangente do ângulo A é igual à razão entre a medida do seu cateto oposto, seno A cosseno B, e a medida do seu cateto adjacente, cosseno de A mais B, somado com x. É a soma dessas duas medidas, é a medida do cateto adjacente ao ângulo A. A tangente do ângulo A, nós sabemos que é o seno de A dividido pelo cosseno de A. Então, simplificando essa equação, dividindo os dois membros pelo seno de A, obtemos que o cosseno de B dividido pelo cosseno de A mais B somado com x é igual ao inverso do cosseno de A. Isolando agora o cosseno de A mais B mais x nessa equação, obtemos que o cosseno de A mais B somado com x é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, ou seja, o cosseno de A mais B vai ser obtido pela diferença entre o cosseno de A vezes o cosseno de B e a medida de x, a medida desse segmento aqui, que é o nosso próximo alvo agora.
Então vamos guardar essa relação que já foi obtida. E o nosso alvo agora é encontrar um valor para a medida do segmento desse segmento amarelo que estamos chamando de x. Esse segmento amarelo, observe que ele pode ser projetado aqui acima, gerando um terceiro triângulo retângulo aqui, esse triângulo retângulo pequenininho. Agora vamos fazer algumas observações utilizando os ângulos dos triângulos retângulos e semelhança de triângulo também. Nesse triângulozinho aqui, nós temos um ângulo reto, não é um triângulo completo aqui não. Nesse triângulo aqui menor, nós temos um ângulo reto, um ângulo A e um terceiro ângulo que é oposto pelo vértice a esse ângulo, então eles são ângulos congruentes, ok? Agora veja aqui, eu tenho nesse segundo triângulo, nesse outro triângulo pequeno aqui, nós temos o mesmo ângulo desse triângulo, temos também um ângulo reto assim como nesse triângulo, então por semelhança de triângulos, nós obtemos que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo A, tá? Veja que nós temos dois triângulos que têm dois ângulos consecutivos em comum, que é esse ângulo aqui marcado de rosa e o ângulo reto. Consequentemente, o terceiro ângulo dos dois são congruentes. Assim, nós obtemos dois triângulos semelhantes. Agora, para facilitar um pouco a visualização, vamos ampliar essa imagem aqui que está destacada, ok? E observe o seguinte, esse ângulo A e esse ângulo aqui, eles são alternos internos. Esses dois segmentos são paralelos e aqui nós temos uma transversal aos dois. Esse ângulo A e esse daqui, eles são alternos internos, consequentemente são congruentes, ok? E lembrando agora que a medida desse segmento é o seno de B, esse segmento aqui que está marcado de roxo é esse mesmo segmento aqui que eu estou indicando com a seta, que na prova, na dedução passada, nós já tínhamos determinado que corresponde ao seno do ângulo B, porque é o cateto oposto ao ângulo B em um triângulo retângulo de hipotenusa 1. Essa medida aqui corresponde ao seno de B. É essa que foi destacada aqui abaixo. Compare as duas figuras. Aqui é só uma ampliação dessa daqui. Nesse último triângulo retângulo, nós temos o ângulo A. Então, calculando o seno de A, nós obtemos que o seno desse ângulo A é igual à razão entre x e o seno de B, como está aqui ao lado. A razão entre x e o seno de B é o seno do ângulo A. Isolando o x, nós obtemos que o valor de x é então seno de A vezes o seno de B. Como o valor de x era o que faltava para encontrarmos uma expressão para o cosseno de A mais B, substituindo aqui nessa equação que tínhamos obtido anteriormente, que tínhamos obtido agora há pouco, nós obtemos que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B, provando assim a nossa segunda fórmula de adição de arcos para o cosseno. Da mesma forma que nós podemos obter uma expressão para o seno e o cosseno da soma de arcos, temos também expressões para o seno e o cosseno da diferença de arcos. Porém, aqui nós não precisamos fazer toda aquela dedução geométrica novamente para chegar nessas fórmulas. Nós vamos trabalhar com a paridade das funções seno e cosseno, agora em seguida, e lembrar que toda a diferença pode ser reescrita como uma soma. Vamos ver já já de que maneira isso pode ser feito. Primeiro vamos estudar a paridade das funções seno e cosseno. Dados dois ângulos x e menos x, vejam que é o ângulo x e o seu oposto no círculo trigonométrico. O seno do ângulo x ele é obtido projetando o ponto associado a ele sobre o eixo dos senos, da mesma forma que o seno do ângulo menos x. O que a gente observa? O seno do ângulo x, o que a gente observa? Comparando o seno do ângulo x e o seno de menos x, nós obtemos que eles são valores opostos.
Então, obtemos esta relação aqui. O seno de menos x é igual ao oposto do seno de x. Toda vez que uma função segue essa relação, a função aplicada ao oposto de x é o oposto dessa função aplicada a x, nós dizemos que essa função é uma função ímpar. Então, a função seno ela é uma função ímpar. Agora, e para a função cosseno, o que acontece? Dados um ângulo x e o seu oposto, ao calcular os cossenos de x e de menos x, obtemos que os seus valores coincidem. Ou seja, o cosseno do ângulo menos x, o cosseno do oposto de x, é igual ao cosseno de x. Toda vez que uma função aplicada ao oposto de um número x é igual a essa função, tem o mesmo valor dessa função aplicada a x, nós dizemos que essa função é uma função par. Então, quando nós estudamos a paridade de uma função, nós queremos determinar, se possível, se essa é uma função par ou se é uma função ímpar. Nesse caso, nós verificamos que a função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par. De que maneira isso vai ser útil para nós trabalharmos com as fórmulas de diferença entre arcos? Primeiro, com a função seno. Considerando a diferença entre A e B, entre o arco A e o arco B, como sendo a soma de A com o oposto de B, por isso que eu falei agora há pouco com vocês que toda a diferença pode ser reescrita como uma soma. Então, considerando a diferença entre A e B como a soma de A com o oposto de B, nós podemos calcular o seno de A menos B usando a fórmula de adição de arcos para o seno, considerando que eu estou adicionando o arco A ao arco menos B. Aplicando a fórmula de adição de arcos ao seno de A somado com menos B, obtemos que o valor do seno dessa soma é o seno de A vezes o cosseno de menos B, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo ângulo, menos B, multiplicado pelo cosseno do primeiro ângulo, que é A. Como nós já estudamos a paridade das funções seno e cosseno, sabemos que a função cosseno é uma função par, então o cosseno de menos b é igual ao cosseno de b, e o seno é uma função ímpar, então o seno de menos b é igual a menos o seno de b. Assim, acabamos de obter uma expressão para o seno da diferença entre arcos. O seno da diferença entre A e B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. De maneira análoga, nós vamos deduzir uma fórmula para o cosseno da diferença. Mais uma vez, reescrevendo a diferença como uma soma, nós obtemos que o cosseno de A menos B é o cosseno de A somado com menos B. Aplicando a fórmula da adição para o cosseno, nós obtemos que o cosseno de A somado com menos B é o cosseno de A vezes o cosseno de menos B, menos o seno de A vezes o seno de menos B. Pelo estudo da paridade das funções seno e cosseno, sabemos que o cosseno de menos B é o cosseno de B e o seno de menos B é igual a menos o seno de B. Com esse sinal negativo que nós já tínhamos nesse produto, ele se torna positivo. Então, o cosseno de A menos B é expresso como cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Obtemos agora uma fórmula para o cosseno da diferença entre arcos. Assim como nós estudamos o seno e o cosseno da soma, as fórmulas de adição e diferença para o seno e o cosseno, podemos também estudar a fórmula de adição e subtração para a função tangente. Só que de uma maneira mais prática. Temos que a tangente da soma entre os arcos A e B é igual à soma das tangentes de A e B, dividido por 1 menos o produto entre essas tangentes. Como que nós deduzimos essa fórmula? De uma maneira mais rápida que a do seno e do cosseno, porque aqui nós temos uma relação entre a tangente e o seno e o cosseno. Sabemos que a tangente de A mais B é o seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. E nós já temos uma expressão para cada um deles, para o seno de A mais B e para o cosseno de A mais B.
Agora, basta que a gente divida ambas as expressões, tanto o numerador quanto o denominador, pelo cosseno de A vezes o cosseno de B. Simplificando, seno de A vezes cosseno de B dividido pelo cosseno de A vezes o cosseno de B resulta na tangente de A. Seno de B vezes o cosseno de A dividido pelo cosseno de A vezes o cosseno de B resulta na tangente de B. Cosseno de A vezes cosseno de B dividido por ele mesmo é 1. E menos seno de A, seno de B dividido por cosseno de A, cosseno de B é igual a menos a tangente de A vezes a tangente de B. Então chegamos na fórmula para a tangente da soma. Agora vamos estudar a paridade da função tangente para, da mesma forma, tentar encontrar um caminho mais prático para encontrar a tangente da diferença entre arcos. A tangente de menos x, observem que vai ser o quociente entre o seno de menos x e o cosseno de menos x. O seno nós já vimos que é uma função ímpar, então seno de menos x é menos seno de x. Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, porque o cosseno é uma função par. Então essa razão resulta em menos seno de x sobre cosseno de x, que é igual ao oposto da tangente de x. Ou seja, a função tangente ela é uma função ímpar, já que a tangente de menos x resultou em menos tangente de x. Sabendo que a função tangente é uma função ímpar e que a diferença entre A e B pode ser reescrita como a soma de A com menos B, obtemos uma fórmula para a tangente da diferença. A tangente de A menos B, reescrita como a tangente de A somado com menos B, utilizando a fórmula de adição para a tangente, é igual a tangente de A somado com a tangente de menos B, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de menos B. Como a tangente é ímpar, o numerador se torna tangente de A menos a tangente de B, e o denominador se torna 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Veja que esse sinal foi alterado e o do numerador também. Ok? Então temos agora também uma nova fórmula para a tangente da diferença. As fórmulas de adição, elas dão origem às fórmulas de arco duplo. Quando nós falamos de arco duplo, nós estamos nos referindo ao dobro de um arco. Como determinar o seno, o cosseno e a tangente do dobro de um arco? Se eu conheço um arco x, como determinar o seno, o cosseno e a tangente do dobro de x? Essas são as ideias das fórmulas de arco duplo. Calcular as funções trigonométricas aplicadas ao dobro de um arco. Elas derivam diretamente das fórmulas de adição, já que o dobro de um arco pode ser considerado como esse arco somado com ele mesmo. Então, fazendo isso para a função seno, o seno de 2x pode ser reescrito como um seno de x mais x. Aplicando a fórmula de adição para o seno de x mais x resulta no seno de x vezes o cosseno de x, somado com o seno de x vezes o cosseno de x também. Como esses dois termos são iguais, o resultado é o dobro do seno de x vezes o cosseno de x. Temos então aqui uma fórmula, uma expressão para o seno de um arco duplo, o seno de 2 vezes o arco x. Ele pode ser escrito em termos do seno e do cosseno de x, como 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Fazendo o mesmo para a função cosseno, o cosseno do arco duplo 2x, ele, utilizando as fórmulas de adição, nós podemos reescrever como o cosseno de x mais x, que é o cosseno de x vezes o cosseno de x, menos o seno de x vezes o seno de x. Esses dois primeiros termos são iguais, o produto entre eles vai resultar então no quadrado do cosseno de x. Esses dois últimos termos também são iguais, o produto resulta no quadrado deles. Então ficamos com o cosseno de 2x igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Não confundam com a identidade trigonométrica fundamental, porque lá nós temos a soma entre os quadrados do seno e do cosseno. Aqui nós temos uma diferença. Por fim, a tangente do arco duplo.
A tangente de 2x é a tangente de x mais x, que nós escrevemos como a tangente de x somado com a tangente de x, dividido por 1 menos a tangente de x vezes também a tangente de x. Resultado, 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x. Então, nós podemos escrever a tangente de 2x em função da tangente de x. Conhecendo a tangente de x, nós podemos obter a tangente de 2x. E também o seno de 2x, assim como o cosseno de 2x, podem ser reescritos em termos do seno e do cosseno de x. Da mesma forma que estudamos as fórmulas de arco duplo, podemos também estudar as fórmulas de arco metade. O que significa a gente falar arco metade? São arcos que correspondem à metade de um arco conhecido. Então são fórmulas que relacionam o seno, o cosseno e a tangente da metade de um arco, por exemplo, que eu posso escrever como x sobre 2, com o seno, o cosseno e a tangente do arco x. Relaciona as funções trigonométricas da metade de um arco com as funções trigonométricas do próprio arco. Como que elas são obtidas? Se considerarmos o cosseno de x como o cosseno da soma entre a metade de x com ela mesma, eu posso aplicar as fórmulas de adição, no caso a fórmula de adição do cosseno, para a soma do ângulo x sobre 2 com o ângulo x sobre 2, e obtemos como consequência o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Pela identidade trigonométrica fundamental, nós podemos substituir o seno ao quadrado de x sobre 2 por 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Foi isso que nós fizemos dessa equação para essa. Então, ficamos com o cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos com esse menos vai ficar mais o cosseno ao quadrado de x sobre 2, que é 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos o 1 que nós tínhamos aqui. Então, menos 1. Isolando o cosseno ao quadrado de x sobre 2 nessa equação, obtemos que o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual ao cosseno de x mais 1 dividido por 2. Extraindo a raiz, obtemos que o cosseno de x sobre 2 pode ser expresso como mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno de x dividido por 2. Então, nós temos aqui uma relação entre o cosseno de x sobre 2, o cosseno de um arco metade e o cosseno desse arco. Se vai ser positivo ou negativo depende do estudo do quadrante em que esse arco se localiza. De maneira análoga, também podemos obter a fórmula de arco metade para a função seno. Nesse caso, nós também vamos partir do cosseno da soma, do ângulo do arco metade com ele mesmo, que nós já vimos que chega nessa expressão aqui. Cosseno de x pode ser reescrito como cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Só que agora nós vamos substituir o cosseno ao quadrado de x sobre 2, usando a identidade trigonométrica fundamental, por 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2. O resultado dessa expressão que está do lado direito vai ser 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. Isolando o seno ao quadrado de x sobre 2 nessa equação, nós obtemos que o seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos o cosseno de x dividido por 2. Extraindo a raiz, obtemos que o seno de x sobre 2 pode ser expresso como mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x dividido por 2. Então aqui, mais uma vez, nós temos o seno de um arco metade relacionado com o cosseno desse arco. O seno de x sobre 2 pode ser reescrito em função do cosseno de x como mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x. Bom, agora que nós já conhecemos as fórmulas para o arco, para o seno e para o cosseno do arco metade, e sabendo que a tangente do arco metade pode ser reescrita como o seno, a razão entre o seno do arco metade e o cosseno do arco metade, então basta que a gente substitua as expressões obtidas para obter uma expressão para a tangente do arco metade.
o valor da tangente do arco metade pode ser reescrita agora em função do cosseno desse arco como mais ou menos a raiz da razão entre 1 menos o cosseno de x e 1 mais o cosseno de x. Mais uma vez, a determinação do sinal vai depender do quadrante no qual se localiza esse arco. Deixo aqui um exercício para vocês, que é muito importante porque ele vai fazer com que vocês pratiquem as fórmulas de adição e assim vocês venham a ganhar maturidade sobre o uso dessas fórmulas, segurança também. Esse exercício é obter expressões para o seno de 3x, o cosseno de 3x e a tangente de 3x, ou seja, fórmulas para o arco triplo. Não deixem de fazer esse exercício. Qualquer dúvida nós esclarecemos no nosso TCA ou nas nossas aulas síncronas. Vamos então ver agora uma aplicação dessas fórmulas que nós já estudamos. Calcule o valor da expressão seno ao quadrado de π sobre 12 menos o cosseno ao quadrado de π sobre 12 mais a tangente de π sobre 3 mais a tangente de 14π sobre 3. Observando esses dois primeiros termos, vejam que ele já faz uma menção àquela fórmula de arco duplo para o cosseno. Nós sabemos que o cosseno do arco duplo, o cosseno de 2x, é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Vejam que é uma expressão bem semelhante ao que nós temos aqui, se nós considerarmos x como sendo π sobre 12 e observarmos que o que temos aqui nessa expressão tem um sinal oposto do que está aqui no cosseno de 2x. Ou seja, o seno ao quadrado de π sobre 12 menos o cosseno ao quadrado de π sobre 12, pondo menos 1 em evidência, o oposto do cosseno ao quadrado de π sobre 12 menos o seno ao quadrado de π sobre 12, aqui nós estamos nos atendo apenas aos dois primeiros termos dessa expressão, ok? Então, isso que está aqui entre colchetes é exatamente o cosseno de 2 vezes o arco π sobre 12. Então, ficamos com menos o cosseno de 2 vezes π sobre 12. Isto é, menos o cosseno de π sobre 6, que é um cosseno conhecido, que vocês sabem que tem valor raiz de 3 sobre 2. Como aqui nós temos o sinal negativo, esse sinal negativo se mantém aqui ao final. Então, o resultado da primeira metade dessa expressão numérica vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Por sua vez, a tangente de π sobre 3, nós sabemos que é a razão entre o seno de π sobre 3 e o cosseno de π sobre 3. São valores de seno e cosseno conhecidos, então o resultado da tangente de π sobre 3 vai ser raiz de 3. Vamos guardar esses valores já calculados. Falta agora obter o valor para a tangente de 14π sobre 3. Como que nós vamos calcular essa tangente? Observe que a tangente de 14π sobre 3, ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Eu vou pegar um múltiplo de 3 que seja mais próximo de 14 e reescrever que vai ser 12 e reescrever 14π como 12π mais 2π dividido por 3. Essa fração 12π mais 2π sobre 3 pode ser reescrita como a soma de 12π sobre 3, que é 4π, e 2π sobre 3. Ficamos então com a tangente da soma, aplicamos a fórmula para a tangente da soma, tangente de 4π mais 2π sobre 3, é a tangente de 4π mais a tangente de 2π sobre 3, dividido por 1 menos a tangente de 4π, vezes a tangente de 2π sobre 3. Aqui nós vamos observar que 4π corresponde a 2 voltas completas no círculo trigonométrico, ou seja, coincide com o ângulo nulo. Como a sua representação coincide com o ângulo nulo, então a tangente de 4π vai ser a mesma tangente do ângulo nulo, que vai ser 0. Então a tangente de 4π é 0, ficamos então com a tangente de 2π sobre 3 dividido por 1, que foi o que sobrou no denominador. Ou seja, tangente de 2π sobre 3, como já é um arco conhecido, é o seno de 2π sobre 3 dividido pelo cosseno de 2π sobre 3,
que resulta em menos a raiz de 3. Então, o valor total, o valor final dessa expressão, somando o valor da primeira metade que nós calculamos, menos raiz de 3 sobre 2, com a tangente de π sobre 3, que deu raiz de 3, com a tangente de 14π sobre 3, que deu menos raiz de 3, o valor final vai ser menos a raiz de 3 sobre 2. Ok? Então encerramos aqui a nossa quarta aula. Bom trabalho a todos e até a próxima.